sempre com este Ok. Olá pessoal, então! Bem-vindos de volta ao Bake with Jesus! Eu guardo, sim senhora, aqui o nosso parceiro que está sempre connosco, que é o nosso batom. Mas tu nem sequer puseste batom. Não, eu esqueci. Batom. Queres uma batom? Não. Temos aqui uma pausa. Não, obrigada. Ok. Então estamos aqui de volta. Estar de volta significa nova temática. Já não gravamos um episódio há algum tempo. É verdade. Aqui com algumas férias pelo meio, um verão quase a acabar agora, não é? Já não estamos no agosto calorento das férias. Não, estamos em setembro. Setembro causa Foi assim. setembro que nós começamos. Foi em outubro. Sim, mas foi setembro que eu me lembro de tirarmos as ideias. É, foi setembro que começamos a gravar e foi lançado em outubro. Começamos do bem, Por do isso- regresso. Olha, tenho uma nova sugestão. Ora, diga. Diga-me. No próximo episódio tem que haver aqui um bolo. Ok. Nada! Mas faço. Faço eu não, tem que ser um bolo todo chique, quer dizer, Bake with Jesus, um ano! Ok. Daqueles chiques das... Ok. das Tu da- falaste, tu cumpres isso. Eu cumpro. Tá. Depois distribuímos aqui as fatiazinhas e as pessoas que estão lá atrás, não lá atrás, estão do outro lado da câmara. Opa, olhem, a gente quando tiver muito dinheiro a gente manda fatias, mas por agora não dá, não é? Porque, pronto, só há o bolinho com umas pequenas... Uma belinha. Pronto, mas é isso, estamos quase a fazer um ano de podcast. Parece que passou super rápido e voltamos a setembro. E setembro causa assim um bocado de... Não é só a ti. A mim causa muito. Causa-me um bocado um... Não precisa, não precisa. É tipo, setembro é um janeiro. É bom, setembro é bom. Eu não gosto muito do mês de janeiro. Do mês de janeiro. O mês de setembro. É assim algo que faz aqui um bocado de confusão à minha mente. Pois. À minha mente, ao meu coração, às minhas emoções. Sinto um Peter Pan. Último ano da licenciatura. Agora começamos aqui uma conversa só de despejar os nossos Vamos passar sentimentos. isso para outubro, quando fizermos um ano. Ok, quando nós fazemos um ano vai ser uma reflexão. É isso, eu faço na vida. E a gente fala um bocadinho sobre a nossa vida. Ok. Tá? Combinadíssimo? Mas pronto, vamos então falar daquilo que nós efetivamente tivemos como ideia para gravar este episódio, certo? Certo. Então, qual foi a nossa excelente ideia para este excelente episódio? Então, nós pensamos que o tema de hoje poderia ser a má interpretação da Bíblia. De como às vezes a Bíblia é como se fosse um manual para as nossas próprias necessidades e não o que ela está lá escrita e como é que se deve cumprir consoante aquilo que ela diz. Isto acontece porquê? Porque há toda uma análise, não é? Pega-se versículos à toa e não se percebe, nem se vai estudar a fundo o contexto histórico, cultural, não se estuda a gramática porque é realmente também necessário estudar isso, ir procurar no grego, não é? No Novo Testamento e no hebraico, no Velho Testamento, e perceber realmente qual é o significado das palavras, porque isso muda completamente a frase e aquilo que o autor naquele momento está a querer passar aos outros, porque há termos que naquela altura, ou seja, naquela cultura, naquele momento, fazia sentido aquele dizer-se. Só que nós temos que pegar agora, numa vista, não é, geral, e perceber como é que podemos aplicar hoje em dia, com a nossa cultura e como nós estamos completamente desenvolvidos, o que era nos nossos anos passados. E eu acho que muita gente também pega na Bíblia e pega nos versículos que acha que consegue, vamos dizer, minar as pessoas e tirar dali um coach e todo um discurso motivacional de conseguimos tudo, e não é isso que o cristianismo quer dizer. Claro, com Jesus as coisas tornam-se mais fáceis, mas não quer dizer que as difíceis também não apareçam. É verdade. Ou seja, falar aqui um bocadinho sobre esta má interpretação bíblica, como é que podemos também fugir dela e como é que podemos estar atentos a ela. Porque, infelizmente, é algo que está presente em muita parte daquilo que nós vemos e daquela coisa que nós consumimos, porque ainda hoje nós vemos e temos acesso ao Instagram, temos acesso ao TikTok e o que mais nós vemos são pessoas que falam do Evangelho e amém, glória a Deus, isso é maravilhoso, vemos pessoas que estão dispostas a falar mais sobre Jesus e sobre as boas novas. No entanto, temos que ter um bocadinho o sentido crítico de aquilo que nós ouvimos, será que é uma
interpretação bíblica correta? Será que esta pessoa que está a falar não está a pegar só em versículos soltos e está a esticá-los um bocado para aquilo que está a querer dizer? Sim. Porque infelizmente é isso que acontece muito hoje. E acontece muito que às vezes as pessoas, principalmente quem está no púlpito e quem está no altar, que tem uma responsabilidade acrescida, não é? Ou seja, é o dobro da nossa responsabilidade daqueles que só veem e que só ouvem, que prometem às vezes coisas de lá de cima. Se fizer isto acontece, ou e às vezes não acontece na vida das pessoas e as pessoas nunca mais querem saber do Evangelho, nunca mais querem saber de Jesus e estão a matar uma pessoa logo assim, espiritualmente. Porque não a fizeram entender. Exatamente, não fizeram entender e tiraram daquilo que eles acharam que era suposto da Bíblia. E depois isso leva a outra coisa, que é quando nós temos o entendimento errado, nós vamos aplicar de forma errada. Exatamente. Ou seja, aquilo que seria benéfico para a nossa vida, que é uma aplicação boa da Bíblia, torna-se algo mau para nós, porque nós nem sequer estamos a saber pegar em algo extraordinariamente bom, que é a Bíblia, e saber aplicar para a nossa vida e de forma que podemos ter uma vida com Jesus de forma plena. E acabamos só por tirar daquilo que nós queremos e que nós achamos que é aquilo. Eu acho que complicam muito o que é a Bíblia, complicam muito, mas isto é muita história, mas isto é muito, às vezes é muita poesia, ou isto tem uma linguagem muito complexa e eu não consigo entender. Nós temos que perceber que a Bíblia aponta para Jesus, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, nós temos sempre que encontrar Jesus. E tudo o que vocês ouvirem na igreja que é fora disso, fora de ser cristocêntrico, então não vale a pena ouvir, porque não é a meta, não é o foco tem que ser Jesus, desde Gênesis até Apocalipse, e nós temos que encontrar uma forma de mostrar às pessoas o que é realmente a Bíblia. A Bíblia mostra a prova de amor de Deus por nós, ao trazer o seu Filho Jesus, e nós temos sempre que falar disso, ou seja, da salvação e do arrependimento. Eu acho isso super importante e vocês perceberem logo que isso é o que realmente importa. Eu acho que isso é muito importante quando nós pegamos nessa informação, porque lá está, muitas das vezes nós ouvimos ou nós tiramos achismos por parte da Bíblia, que muitas das vezes acontece nós trazermos muitas das vezes aquilo que nós sentimos e que estamos a passar no momento e nós lemos e achamos que, pronto, só porque eu estou a sentir aquilo e estou a ler aquilo já vou fazer uma dupla interpretação aqui para aquilo que me convém. E eu acho que é muito nós pegarmos nisso que tu estavas a dizer. Ok, isto tem uma interpretação sobre Cristo, é que se não tiver, se não for dar a Cristo, isto não é uma boa interpretação e isto não é bíblico, literalmente. Exatamente. A mensagem tem que ir para a cruz, automaticamente tem que acabar na cruz, tem que começar e acabar na cruz. Isso é a nossa meta, isso é o nosso foco. E não só a Bíblia, como também a nossa própria vida. Eu acho que já comentei contigo aquela frase que nós ouvimos mesmo. Nós somos a Bíblia para aqueles que não têm uma Bíblia, ou seja, para aqueles que não leem. Nós somos a única Bíblia que muitos, unicamente... Que muitos não têm acesso a ter uma. Que muitos vão ler. Sim, exatamente. Ou seja, a nossa vida também é um reflexo daquilo que nós colocamos, ou seja, nos alimentamos. Nós temos que ser um reflexo de Jesus e nós vamos encontrar isso na Bíblia. A Bíblia é a chave para tudo o que nós conseguimos fazer, não é? Dá-nos instruções claras, dá-nos motivações claras, não é preciso um discurso todo de coach ou todo motivacional. Isso, obrigada. É necessário compreender o contexto e saber o que é que se está a passar. Por exemplo, Paulo fala para vários povos, para várias tribos. Ele tem uma mensagem específica para cada um. Há cartas para igrejas de diferentes regiões. E todas as regiões têm diferentes culturas. Ou seja, nós temos que perceber exatamente o que é que ele quer dizer naquele momento e o porquê dele usar certas palavras. Eu acho que as pessoas não é pegar num versículo, olha, mas Paulo disse isto, mas depois não vou ler o capítulo todo e não vão perceber porque é que ele disse isto. Então pega naquele versículo porque parece-me bonito. Então parece-me bonito e a mim até me cabe bem, até me sabe bem e até, eu sou aqui mais do que poderoso nestas palavras, então vou continuar. Não, vocês têm que analisar tudo. E a última análise é, isto apontou para Cristo? Isto falou da cruz? Isto falou do sacrifício que Jesus fez por mim? E eu até escrevi aqui, porque eu escrevi má interpretação bíblica e como fugir dela. E o primeiro ponto que eu coloquei foi fugir daquilo que é fora do contexto. E lá está o que tu estavas a dizer. E já nós, em vídeos passados, quando já fizemos
pai, 2 ou 3 devocionais aqui, e nós tentamos sempre, e em todos os vídeos, o que é que nós fazemos? É responder às questões. E logo quando a gente começa um livro, é aquilo que eu já disse isso muitas das vezes, mesmo no meu Instagram, e muitas das vezes nós já dissemos isso aqui, que é nós tentamos sempre tirar o máximo possível daquilo que nós conseguimos responder. É quem é que escreveu, porque muda muitas das vezes, porque se nós formos ler algum livro que foi escrito por uma certa pessoa da Bíblia e formos para outra completamente diferente, nós percebemos que as pessoas escrevem de maneira diferente e muitas das vezes aquilo que eles querem transmitir com certa escrita é diferente. Quem escreveu, para quem é que está a escrever, que é aquilo que também estavas a dizer, quando foi escrito, que também é algo que tu estavas a dizer, o tema histórico, e quando, porque tudo muda, quando eu já tinha dito, não já? Pronto. Mas é importante nós percebermos qual é o propósito daquela mensagem, porque se nós pegamos em um versículo à toa e nós não percebemos o que é que sequer aquele livro está ali a fazer na Bíblia, nós só estamos a tirar aquele versículo à toa para encaixá-lo naquilo que nós queremos. E nós podemos dar aqui um exemplo muito rápido, que é o mais conhecido, que é em Filipenses 3,14, se não me engano, que é o tudo posso naquele que me fortalece. Como é óbvio, isso é 100% certo, nós confiamos naquele que nos sustenta, naquele que nos dá paz, nos dá amor, nos dá abundância e nos faz prosperar. Mas vocês têm que ler o versículo anterior. Ele diz que sabe passar pelo muito e sabe passar pelo pouco, ele sabe estar no mau e sabe estar no bom. Mas ele consegue tudo isto, ou seja, passar pela vida em si, que é o que ele quer dizer, pelas dificuldades, pela abundância, pela prosperidade, mas pela a pobreza e também. E ele diz mesmo, eu já tive muito pouco e sei o que é ter muito pouco. Mas eu consigo passar todas estas coisas naquele que me fortalece. Porque quem é aquele que fortalece? É Jesus, é aquele que nos dá a força para passar tudo. Ou seja, não é tudo posso, eu não vou agora mandar-me para assim uma cena de cabeça e dizer, mas eu tudo posso naquele que... Não é assim, não é assim que se utiliza a Bíblia. É verificar o que está a dizer antes para vocês depois dizerem o versículo corretamente como é que se diz? Dizer o versículo corretamente e aplicá-lo de forma correta, é isso que me estava a falar, a palavra aplicar, e aplicá-lo de forma correta. Não é simplesmente tirar aquele versículo porque, aquele parece-me bem, aquele. Ótimo, não é? Aquele está muito bom, aquele tirar versículo. foto e vou pôr no Instagram. Não é assim, a Bíblia não, exatamente, a Bíblia não é para ser lida assim, a Bíblia é história, é uma história bonita, exatamente, é um manual de instruções. Mas é bonito quando nós vamos à Bíblia e começamos a investigar um bocadinho mais e o que é que ele falou, o que é que ele quis dizer, porque é que ele está a falar assim, porque é que ele não está a falar assim. E vocês, passado um tempo, vão-se a perceber que querem conhecer mais e mais e mais, porque Jesus leva-vos a isso, é conhecer mais da história dele. É importante conhecer a descendência de Jesus, porque nós afirmamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Se é 100% homem, então há uma linhagem por trás dele. E é bom conhecer isso, por isso também não ignorem os livros de história da Bíblia, porque são muito bons e faz-nos crescer imenso em Cristo. Imenso. E eu digo sinceramente, eu amo o Novo Testamento. Tenho assim, em algumas fases da minha vida, não me dá vontade de ler o Velho Testamento, mas é a vida. Mas eu acho que aprendo imenso com o Velho Testamento. Sim. Tipo, imagina, eu amo o livro de Números e é aquele livro que muita gente se calhar não gosta. Eu amo Levítico e se calhar é tipo um livro que é preciso ser tirado a garfo para alguém gostar. Exatamente. Mas efetivamente, eu também quando comecei a leitura estava aquele tipo mesmo super cansativo, mas nós temos que ir mais a fundo para perceber que nós vemos Jesus em todo lado da Bíblia. Às vezes até, se calhar numa fase inicial é um bocadinho difícil nós vermos isso, mas quando nós começamos a perguntar as coisas e perceber tudo à volta, nós conseguimos perceber que tudo aponta para Cristo. A história, desde Gênesis, do início da criação, desde os israelitas no deserto, tudo aponta para Cristo. Exatamente. E isso é maravilhoso na leitura da Bíblia. Nós percebemos que nós estamos a ler um livro que não é só coisas históricas, mas que para além de serem coisas históricas, são coisas divinas porque tudo aponta para Cristo. E edifica, a palavra que diz edifica o espírito. E alimenta. E alimenta-nos. Isto é pão para nós, é pão para o nosso espírito, ler a Bíblia. E não vejam a Bíblia simplesmente como um livro normal, não. Vejam algo que é a palavra de Deus revelada a nós. Isto é muito bom nós termos neste tempo, porque eles antes não tinham.
e aquilo dava asneira só por não terem, porque eles andavam, olha, eu agora quero ir para a direita, eu agora quero ir para a esquerda, eu agora quero ir para a frente, então faziam como eles lhes apetecia. E para terem uma mensagem dada por Deus era algo tipo sublime. Exatamente, só podia ser aquele homem e fazer aqueles rituais todos e estarem ali a santificarem-se. E nós literalmente hoje temos um livro que diz tudo para a nossa vida. Exatamente. E estes apóstolos sofreram muito para nós podermos hoje em dia ter este privilégio que é ler a palavra revelada por Deus, porque a Bíblia foi revelada por Deus, é revelada por Deus. E é muito bom nós termos isto, não andamos às cegas no mundo. Isto ajuda-nos a perceber muita coisa, isto ajuda a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, como é que devemos amar o próximo, como é que devemos respeitar o próximo, como amar a esposa e o marido, como ser uma boa filha, como ser uma boa irmã, ou seja, tudo da nossa vida. Tudo o que é ligado a nós está na Bíblia, porque Deus não quis deixar nenhuma área de parte, nunca quis. Ele quis, olha, vamos por tudo, vocês estão assim, eu criei-vos assim, então eu vou-vos dar instruções para que vocês, claro que as dificuldades tenham, mas para que vocês possam triunfar. E podem triunfar com quem? Com Cristo, passando pelas dificuldades. Elas não vão embora, não é? Só porque Deus não nos prometeu uma vida cheia de rosas e tudo cor-de-rosa, não é? O próprio Jesus diz isso. No mundo tereis aflições. Mas muitas vezes é que nos esquecemos disso. Exatamente, sim. E eu também coloquei aqui que um ponto muito importante para nós começarmos é um princípio super básico, mas que nos dá logo outro patamar na nossa leitura bíblica, que é encarar a leitura com responsabilidade. É nós percebemos que a Bíblia é um livro que faz parte do nosso dia-a-dia e que está em muitas das nossas casas. Nas pessoas cristãs, toda a gente tem uma Bíblia em casa. Mas, então, às vezes torna-se um bocadinho banal, porque a minha Bíblia não sei o que mais, mas é nós olharmos para a Bíblia como algo que tem de ser lido com responsabilidade. Eu não estou a ler um livro de histórias, eu não estou a ler um livro de ficção, eu estou a ler uma palavra que foi revelada por Deus, pelo Criador do Universo. Então eu tenho que ler com responsabilidade. Eu não posso só ler e tirar achismos daquilo que eu acho, tirar as minhas ideias. Mas se eu estou a ler algo que foi dado por Deus, eu tenho que ir mais além, eu tenho que perceber o que é que aquilo realmente quer dizer, porque eu estou a tentar perceber uma mensagem que vem de Deus. Então não é só uma história dos príncipes encantados. É mesmo necessário estudar a palavra, porque há muita coisa que nós não vamos, principalmente no início da caminhada, é muito difícil nós abrirmos o Velho Testamento e conseguirmos perceber o que é que está lá escrito. É difícil, claro que é. Sim, e mesmo este exercício que nós estamos aqui a dizer às pessoas, deixarem as más interpretações bíblicas, eu acho que se calhar para um novo convertido até pode fazer um bocadinho de confusão e dizer assim, então eu abro a Bíblia e não percebo nada, como é que eu, além de ler, vou ter que ter uma interpretação boa e nem sei se a minha interpretação é boa. Eu digo sempre para começarem por Jesus. Sim. Eu digo sempre, comecem pelos Evangelhos, sempre, porque conhecer Jesus vocês já têm um meio caminho andado, porque é mesmo o principal, é conhecer quem Ele foi, o que é que Ele fez, porque é que é tão importante falar dele, porque é que é tão importante sermos a identidade de Cristo e o que é ser filho de Cristo, de Deus. Tipo, é importante saber quem é Ele para percebermos quem é que nós somos. Nós vamos nos descobrindo à medida que vamos conhecendo um bocadinho mais de Jesus e da sua caminhada aqui na Terra. E eu acho que, lá está, é importante começar por aí. E depois avançar um bocadinho para o Velho Testamento e ir um bocadinho mais a fundo. E estudar também o original, que é em hebraico, também é importante porque às vezes os significados, as traduções perdem-se um bocadinho ao longo do tempo e o significado perde-se e a frase já não fica... E mesmo pela nossa evolução a nível daquilo que que nós vamos lendo e do português, ou do português no nosso caso, mas nas outras línguas nos outros países, né? As coisas evoluem e as palavras às vezes têm outros significados que antigamente nem... Se virem que a vossa tradução é muito difícil, tentem arranjar assim uma mais... Normalmente nós aconselhamos a NVT, que é mais... A NBI eu já não aconselho tanto, mas é porque eu não gosto. Mas a Mariana tem uma Bíblia NBI, mas eu não gosto. Mas são as mais simples de começarem com uma Almeida corrigida ou assim. Porque são mais fáceis de perceber, ou seja, a formulação da frase é mais simples, não é tão complexa. E eu acho que estudar a Bíblia é bom. Eu também pus aqui que é uma coisa muito importante, que muitas das vezes nós nem damos valor, mas é o facto de estudarmos com outras pessoas. Sim.
Porquê? Porque muitas das vezes eu vou... Atenção, estudar a Bíblia sozinho é muito importante. Isso é o vosso tempo com Deus. Exato. Mas também é importante nós nos juntarmos com outras pessoas e perceber as interpretações de toda a gente, porque chamam-nos um bocadinho à realidade. Se eu chegar aqui à tua vez e dizer assim, olha mano, este versículo quer dizer aquilo, e tu vais-me dizer assim, não Mari, isso não é assim, tipo, e não é uma forma de corrigir, tipo, de má, mas é uma forma de os irmãos se poderem ajudar uns aos outros. Ou seja, se eu tiver alguém ao meu lado que me ajuda também a estudar a Bíblia e a interpretá-la, é super positivo. E daí a importância da igreja. Congreguem numa igreja, façam pessoas, vossas amigas dentro da igreja, porque é super importante. Não só para a gente ter um acompanhamento, que a gente já falou imensas vezes, o quão é importante nós termos pessoas cristãs do nosso lado, mas também para estes aspectos, porque a nossa caminhada cristã não é para ser feita sozinha, é para nós termos pessoas ao nosso lado, e que se nós tivermos os nossos irmãos a ajudarem-nos, é uma ajuda muito grande e as coisas são mais fáceis. Mas se vocês não conseguirem, não estão numa igreja e querem saber mais, o que forem pesquisar, vocês tentem perceber se o que eles estão a dar é cristocêntrico, ou seja, se falam de Jesus e se apontam para Jesus. Aí já vocês eliminam muita coisa e não correm o risco de ir para uma seita, vamos dizer assim. E nós também podemos pôr na descrição do vídeo aquilo que tu ainda hoje estávamos a falar, daqueles sites das Bíblias interlineares. Sim, que é para saber a tradução original. Sim, para ver as palavras originais. Podemos deixar na descrição do vídeo, porque a gente não sabe de cor, só indo ver. É só. Mas é melhor deixar na... É melhor deixar na descrição. Sim. E se vocês, quando acabarem de ver este vídeo, agora podem ir ver lá embaixo na descrição. Alguns sites e aplicações para efetivamente irem ver o hebraico, o aramaico, o grego, para essa interpretação. E pronto. Eu acho que se vocês não sentirem, não é? Isto também não é por emoções, mas eu vou, assim, de forma informal, se vocês, hoje não me apetece ler a Bíblia, leiam na mesma. Sim. Leiam na mesma sem vontade. Se não vos apetecer ler 2 capítulos, leiam Salmos. Porque... Salmos, um provérbio, qualquer coisa, mas não deixem de ler a Bíblia, porque se vocês não lerem hoje, amanhã também não vão ler, depois também não vão ler, e vai ficar um ciclo e vocês nunca mais pegam na Bíblia. Há uma frase que é, o dia mais difícil para voltar a ler a Bíblia é o dia seguinte ao falhar uma vez. Pois é. Porque falharam uma vez, então tipo, no dia seguinte já não vão querer voltar. É uma bola de neve. Exatamente. Façam ler a Bíblia o dia, um estilo de vida. Sim. Ou seja, eu sei que no meu dia eu tenho que encaixar, nem que seja 10 minutos, 15 minutos para ler a Bíblia, orar e estar com o Pai, estar na sua presença. Para depois vocês também vocês possam trazer amigos para a igreja e depois já estarem conhecidos na palavra e se eles tiverem dúvidas, vocês conseguirem ajudar com essas dúvidas, porque quando somos novos convertidos são dúvidas, são imensas dúvidas, porque é difícil. E vem muitas coisas à cabeça, muitos pensamentos. São muitas interpretações de vários pastores, depois nós temos muita informação e consumimos muito, e é muita coisa de muitos lados e nós não conseguimos depois distinguir a verdade. Nós temos que perceber que a verdade é Jesus, e o que é que diz na palavra? A verdade nos libertará. Ou seja, se nós conhecermos Jesus, nós sabemos a verdade porque Ele é a verdade. Se tudo o que estão a ensinar aponta para Cristo, é cristocêntrico, é para vocês serem pequenos cristos, exatamente como eles, então está tudo certo. Amém. Ana Costa. Amém. Queres partilhar? Recentemente, a Ana foi a um retiro. Certo. Onde também falou muito sobre esta questão da interpretação da Bíblia. Não sei se queres partilhar alguns aspectos. Também já foste partilhando alguns. Sim, mas, tipo... o que eu disse basicamente foi aquilo que eu consegui reter do retiro, não é? Mas já são coisas que eu e a Mari sabíamos, mas parece que só nos apercebemos da importância de estudar corretamente a Bíblia quando nos deparamos com 5 dias ali fechados de é isto, é assim e acabou. Não há mais caminhos, é só um caminho e o caminho é Jesus. E eu acho que portou em mim uma sensação de mostrar aos outros que... É verdade. Exatamente, a verdade. E não sermos tão levianos ao ouvir um culto. Não deixarmos que entre um culto... Estás a perceber o que eu quero dizer? Um culto em que não aponte para Cristo. Um culto que não fale de Cristo. Um culto que não nos lembre o sacrifício de Cristo. É mesmo necessário que tudo o que seja dito nas igrejas reflete a imagem de Cristo e o seu sacrifício. É mesmo muito necessário. E nós às vezes parece que sabemos isto
pela teoria, mas quando estamos nesta situação é que temos que é que aplicar temos e às essa vezes... reflexão de dizer, oh meu Deus, isto é muito importante e eu estou a olhar para a igreja e para um culto de uma forma, pronto, olha, aqui venho ouvir mais uma história de números ou mais um testemunho e nós vamos ver no final do culto e onde está Cristo. E o que é que nós retiramos? O que é que tiramos ali? Como é que eu vou aplicar aquilo que eu ouvi? E não existe. E eu sei que há muitas igrejas que tiram versículos para corresponderem às suas necessidades ou para roubar dinheiro às pessoas, porque isto acontece neste mundo. É verdade. Falam de Cristo, falam de Jesus, mas continuam a ser más pessoas e usam o nome de Cristo para roubar pessoas. Sim. Isto acontece muito no meio cristão. Porque lá está, o homem é falho, o homem é pecado, isto é podre, isto vai voltar para a terra, este corpo. Então eu percebi que é mesmo importante nós conseguirmos analisarmos se aquilo que nos estão a dizer é realmente o que a Bíblia diz, é realmente o seu contexto histórico, é realmente o seu contexto cultural, era isso que o autor queria dizer com aquele versículo, ou é o que eu acho e o que parece bem para as outras pessoas. Ou o versículo que eu estou a dizer é aquilo que as pessoas querem ouvir. E isto acontece muitas vezes em várias igrejas e no fim dos dias isto vai acontecer mais vezes porque está dito na palavra, está escrito na palavra e o coração de muitos também vai esfriar porque eu acho que não é relembrado o suficiente do sacrifício de Cristo, não é relembrado. Que Ele morreu por nós e nós agora podemos ter a Sua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. Essa é a mensagem central que nós precisamos reter sempre. Exatamente. Todos os dias nos lembrarmos do sacrifício da cruz e de quem Jesus é. Eu digo sempre à Mari, quando nós estamos a falar, eu acho muito importante 2 a 3 coisas, que é arrependimento. É muito importante. É muito importante falarem de arrependimento. E em arrependimento, falarem de pecado, é muito importante falar o que é pecado, porque as pessoas simplesmente, muitas andam na ignorância, muitas andam no comodismo e está tudo bem. E ignoram e normalizam. Exatamente. E igrejas deixam passar isso. É muito importante que o arrependimento venha, quando se fala de arrependimento, venham falar do pecado e expor todos os pecados. O pecado é isto, pecado é isto, pecado é isto, pecado é isto. Porque o crente anda em pecado e não sabe de uma forma super normal. Que eu às vezes penso, meu Deus, como é que é possível? E muitas vezes eu olho para mim, como é que é possível eu ter deixado passar isto e saber que é pecado? Porque normalizei demasiado a minha vida cristã, que era um culto ao domingo. Um culto ao domingo e pronto, e seguia a minha vida. É arrependimento, e falar sobre arrependimento e pecado, eu posso dizer isto, que o pecado vem a renúncia, é importante falar da renúncia, porque o próprio Jesus veio cá à terra e sofreu por nós. De batismo, acho super importante também falar de batismo, de ser o nosso testemunho oficial, público perante os outros e renunciarmos à nossa própria carne, ou seja, a partir que queremos viver por Cristo. Daquele momento somos uma nova criatura em Cristo. E segundo, acho que deveria vir primeiro, que é a salvação. Falar sempre da salvação. São 4 pontos ou 5 pontos, porque cada uma dentro dela tem vários subtemas e conseguem... Exatamente. Eu acho isto, se a vossa igreja focar nisto, é uma igreja sólida, tem bons pilares, porque depois os benefícios que isto traz, como por exemplo a cura, a libertação, a prosperidade, seja ela emocional ou financeira, o que é que seja que vocês precisam, ela vem, porque Deus quer nos abençoar. Deus é um bom pai que trata dos filhos. Se Ele trata dos filhos, Ele corrige-nos, mas dá-nos boas coisas. Ou seja, Ele faz as duas coisas. Ele não faz só uma, Ele só não abençoa. Aí quer que o meu filho fique rico ou quer que o meu filho fique milionário. Não. Ele primeiro vem a correção e depois vem a bênção. E eu acho super importante uma igreja ter estes pilares sólidos e firmes em Cristo Jesus. A igreja e depois, posteriormente, ou primeiramente até nós, porque a igreja é um constituto de pessoas que têm de ter bons princípios e boas bases sólidas. Exatamente. Por isso é importante que cada um de nós se focar nessas coisas e não viver um cristianismo daquilo que eu acho ou daquilo que me convém para a minha vida. Porque eu e tu até já reparamos que na geração das nossas mães há coisas que elas dizem que nós ficamos assim a olhar para elas. Sim. Isso não faz sentido. Porque são coisas que antigamente se dizia e se falavam que nós agora ficamos a olhar para elas, mas isso não está na Bíblia, isso não é bíblico.
E para elas é super normal, porque foi incutido tantos anos, que aquilo ficou dentro delas. Isto é o poder de uma palavra, isto é o poder que uma palavra faz na vida das pessoas. Sim. É que ela fica enraizada nela e as pessoas acreditam naquilo, acreditam que aquilo é a verdade. E nós, neste momento, estamos aqui, não é? Para tentar corrigir e para nos corrigirem a nós, porque Sim. nós não sabemos tudo E nós não somos perfeitas. Exatamente. Porque assim, nós dizemos estas coisas, mas para nós dizermos estas coisas é porque nós passamos ou ainda por estamos elas, a aprender. ainda estamos a aprender e continuamos a passar por elas na Sim. mesma. Nós temos que ser corrigidas o tempo todo, porque não é? Nós também pecamos como toda a gente. Percebemos agora, por termos passado, por termos levado chapadas na cara mesmo, é que percebemos a importância mesmo de falar numa boa interpretação da Bíblia e de uma boa aplicação dela. A importância disso é mesmo importante. Sim. Nós nos focarmos em querer saber a verdade do texto e não só tirarmos ideias que estão lá. Exatamente, sim. Eu acho. Mas tu resumiste tudo. A Ana hoje está com muita vontade de falar. Não estava, eu disse que não estava com vontade de falar. A Ana chega aqui Chega aqui, é as luzes. é este rosa assim, a dar-te aqui nesta face. É esse rosa. É. Olha, Ana aqui. Por isso, amigos, estudem a Bíblia. Se Estudem. vocês... nós vamos tentar encontrar alguns cursos, eu não sei, só se fizermos uma pesquisa, eu não sei realmente, mas alguns mini cursos no YouTube que nós possamos ver que são bons e aconselhamos a vocês, para vocês estudarem, para vocês perceberem, para vocês terem um começo, não se perderem logo no início porque acham que é demasiado complicado. Difícil. E irem a fundo mesmo, quem já é cristão, já há muito tempo, irem a fundo nas escrituras para vocês saberem se estão a ser enganados ou não. Se o que vos estão a dizer está correto ou está incorreto. Para vocês perceberem quem é a verdade, que é Jesus. E terem um sentido crítico e não deixarem comer de salada. Comer de salada. Tá? Este ditado é bem português. Comer de salada. Comer de salada. Ana Costa e eu comer de salada. Sempre que eu penso em comer de salada, eu penso tipo naquela comida que é feijão frado com atum e cebola. Sabes que eu comi isso hoje, agora, ao jantar? Ela é esquisita. Eu não sou esquisita, desculpa, mas eu acho ela que é alérgica. Eu acho que isso é uma péssima combinação. Tipo, feijão frado. Muito bom, eu comi hoje. Eu não gosto nada de Muito feijão bom. frado. A nossa amiga Telma chama aqueles feijões de ciclistas. Parecem um bocadinho. São bons. Eu não gosto. Mas, Se quiserem receitas de feijão frado, não pode pôr. Eu posso pôr, meter em um site qualquer, se vocês quiserem. Depois mandem-nos as vossas fotos. Não mandem a provar, porque eu não gosto da receita. Mas pronto, é isso. O que nós estávamos aqui a dizer. E acho que conseguimos fazer assim um apanhado geral. Sim, é analisarem a Bíblia, cultural, historicamente. O contexto dela, a gramática, o significado das palavras e como isso muda a frase, vocês depois vão perceber. Na tradução original tem diferentes significados. Depois, com isso, vão conseguir analisar e ter sentido crítico das coisas que vos dizem, assim, para vocês não criarem sementes daquilo que vos diz que é errado, ou seja, encontrarem realmente a verdade, que é Jesus. E o terceiro ponto é, tudo tem que apontar para Jesus. Tudo. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, vocês têm que conseguir perceber onde está Jesus e a necessidade mesmo que a humanidade precisava que Jesus viesse e se sacrificasse por nós. Outra coisa muito importante e que a gente não disse, mas que já vem, sim, não é? Como é que se diz? Quando é que uma coisa vem junta? Quando já vem tipo incutida, não é incutida? Não está a perceber, mãe. Pronto, uma coisa que a gente não disse, mas que está já... Incluída? Não é incluída, está aqui na ponta da língua. É complementar? Não. Não sei. Pronto. Mas era o quê? Orar. Certo. Muito importante. Certo. Pedir direção ao Espírito Santo para a gente conseguir perceber as coisas. Sim. Pronto. Há coisas que já me estava a vir a palavra. Eu não estou a ver qual é a palavra. É tipo, já vem, imagina, já vem, é óbvia. Já vem incluída, não é? É só bem a palavra incluída. Não é incluída. Também não é pressuposta. Não é pressuposta. Não é pressuposta. Não é acoplada também. Olhem, é assim.
Já vem no casulo, dentro da borboleta, dentro Já da vem- larva, já dentro do vem- bichinho, dentro do que vocês Exato, quiserem. já vem dentro daquilo que tudo que a gente disse, já era, pronto. Mas é importante nós orarmos e pedir direção a antes Deus. de ler a Bíblia, orar. Porque se nós, imaginem, Bíblia, revelação dada por Deus. Mas Eu tô- tem aqui. Pois, eu escrevi aqui. Orar. Se nós lemos sem a revelação dada por Cristo, nós já vamos ler um livro sem entender. Mas se nós pedimos revelação Sim. ao Espírito Santo, Vocês também não se foquem só na letra, porque a letra mata. Também diz isso na Bíblia, ok? Exatamente. Não ignorem as instruções que os autores dizem. Não se foquem só... blá 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 blá. Não, atenção. É leitura, é oração também. É a oração e vocês têm que perceber que o que estão ali a ler, vocês têm que aplicar de alguma forma. E falar Porque de Jesus. senão, Também é se importante. a gente só ler, Vai ficar um nerd e não vai ficar cristão, ok? Não ia dizer isso. Eu ia dizer que íamos ficar como os fariseus, que sabiam a Bíblia Sim, de uma ponta à é outra e verdade. não sabiam verdadeiramente aquilo que ela significava. Ficar como um homem da aplicá-la. lei, vocês. Seja você que queira lei à frente. E não pode ser. Nós já fomos justificados. Amém, glória a Deus. Tá? Tá. Achas que fizemos aqui um bom... Acho que sim. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem, podem colocar em algum comentário ou mandar-nos mensagem para o nosso Instagram ou mesmo no canal do YouTube para nós tentarmos responder às vossas perguntas. Agradecer desde já a todos os comentários que nos fizeram no último vídeo que nós falámos sobre namoro. Sim. Que... Esse é difícil falar, malta. É, mas... É, porque tivemos imagina, aquilo é a nossa opinião. Sim, mas nós tivemos Biblicamente, sim, mas... comentários muito positivos a dizer Sim. mesmo que há uns anos, se calhar se fosse há uns anos atrás, essas pessoas verdadeiramente precisavam daquele vídeo. Por isso, efetivamente, se vocês ainda não viram o vídeo de namoro, que foi o nosso último vídeo, vão ver, porque eu acho que nós abordamos aquele tema de uma forma muito simples, mas muito verdadeira. Sim, nós tentamos ser sempre simples. Nós não vimos para aqui com palavras caras, nem palavras que vocês Eu nem sabia dizer esta palavra agora, por isso pensei lá. não vão entender, não vamos trazer aqui temas que não é necessário, não é? Por exemplo, nós podemos vir trazer aqui grego e hebraico e coisas assim, mas nós queremos abordar de forma geral, mas que vocês percebam também, ou seja, de uma forma simples, prática e pum. Nós somos as vossas amigas. Sim, e agora, individualmente, se vocês quiserem que nós respondemos um bocadinho mais a fundo, nós também estamos aqui disponíveis para isso. É isso. Tá? Nós somos as vossas amigas. A Mari Yeah. faz assim. Que é isto? Pronto. Ah pá, nós somos mesmo engraçadas. Muito engraçadas. Querem ficar uma semana connosco? Nós não nos zangamos, isso é uma verdade. Pois não, A nós... gente ri-se muito. A gente raramente se É muito zanga. raro, é muito raro. Eu não me lembro do... Não, acho que nunca nos zangamos. Nós nunca nos zangamos. É por isso que é bom encontrar amigos cristãos, porque vocês pensam que eu tenho que perdoá-la. Logo, automaticamente. Olhem, é a vida. Se a vida vos der uma Ana Costa... Uma Mariana Pinto, podes despedir-te. Pronto, pessoal, é isso. Põem um like neste vídeo, partilhem este vídeo, partilhem nas redes sociais. Se vocês têm Facebook, têm lá os amigos dos vossos pais, os que andaram com vocês na escola, eles precisam de ver este vídeo. O Instagram, que é agora os vossos amigos mais recorrentes e vocês são todos cheios de seguidores, cheios de fama, partilhem no vosso Instagram, partilhem no TikTok. TikTok dá para partilhar? Dá para partilhar, façam algum vídeo a falar sobre este vídeo, deem a vossa opinião. Partilhem em tudo lá. Se for preciso mandarem uma carta, mandem uma carta. Se for preciso mandar um e-mail, mandem um e-mail para o professor da faculdade e em PS escrevam assim: a recomendação deste episódio de podcast. Ele vai ficar abençoado, amém, glória a Deus, vai ser o melhor professor. Tu não achas? Amém, glória a Deus. Podem pôr isto em vezes 2. Aí é que vocês vão perceber tudo. Pronto, se quiserem que eu fale mais rápido, eu posso falar, sabes? Aquelas letras que aparecem embaixo do farmacêutico. Se ver algum destes sintomas, contacte o seu médico. Pronto, é isso, pessoal. O que nós desejamos é que vocês, com este vídeo, sejam abençoados, que se possam rir um bocadinho connosco, se acharem que a gente não mete piada. Olhem, paciência também, é vida, é assim. E pronto, por isso... Voltem, mas voltem com Jesus.